Ok, então vamos fazer mais alguns exercícios com o tema função par, ímpar ou nenhum dos dois, certo? Nesse exercício, no 7.3, o 7.5 e o 7.7, ele pede que nós determinamos se cada uma dessas funções é par ou ímpar ou nenhum dos dois e, se possível, usar uma calculadora gráfica depois para ver se nossa resposta está correta. Bom, nós vimos no vídeo passado, nos exercícios passados, que a gente distinguia uma função par da função ímpar pelo modo como ela era simétrica, tá? Simétrica em relação ao eixo do f de x. Porém, matematicamente, o correto seria afirmar o seguinte: uma função par, ela tem a seguinte característica: o fx dela é igual ao f de menos x. Então, se acontecer isso aqui, ela é uma função par. E a função ímpar, tá? A função ímpar, ela acontece quando o f de menos x é igual a menos o f de x. Ou quando o f de x é igual a menos o f de menos x. Tá? Então, tanto pode ser, você pode ver dessa forma, quanto você pode ver dessa forma. Vamos pegar a questão 73, para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Tá? Vamos considerar que f de 1, então o f de x, 1, e depois vamos fazer f de menos 1, certo? Aqui o f de x, f de menos x, f de menos x, f de x, tá vendo aqui? Então vamos fazer o f de 1 e depois fazer o f de menos 1, certo? Bom, o f de 1 vai ser 1 sobre 1 mais 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. F de menos 1 vai dar menos 1 sobre 1 mais 1. Vai dar menos 1 sobre 2. Então, olha só, f de menos x deu menos o f de x, tá vendo? Deu menos meio. O f de x é meio, o menos f de x é menos meio. F de menos x. Ou seja, essa função aqui, ela é ímpar. Vamos agora ver o gráfico dela, para a gente confirmar se ela, como ela é ímpar de verdade. Tá? Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Pronto, esse aqui é o gráfico da função f de x, x sobre x2 mais 1. Como a gente viu, simétrico em relação ao centro, em relação ao zero. Ó. Ela realmente é uma função ímpar, como a gente conseguiu provar. Certo? Vamos embora ver a 75 agora. Na 75, vamos fazer f de 2. Dois sobre 2 mais 1. Isso vai dar 2 terços. Agora vamos fazer o f de menos 2. Menos 2 sobre menos 2 mais 1. Isso vai dar 2. Então, com esses resultados, 2 terços e 2, eles não se encaixam em nenhuma das
propriedades do par ou do ímpar, né? Das definições de ímpar e de par. Portanto, fx de x mais 1 nem é par nem é ímpar, né? Nenhum dos dois. Ok? Então, isso aqui é o gráfico, e como a gente pode ver, realmente não há nenhuma simetria em relação ao eixo x, nem o ponto zero, né? O simétrico desse ponto, na verdade, deveria ser bem aqui. O simétrico desse deveria ser bem aqui. Então, ele não está na simetria em relação a zero e nem ao eixo y. Então, ele nem é par, nem é ímpar, ok? Vamos ver a 77 agora? Vamos lá. Vamos tentar, então, f de 1 mesmo? Vamos lá. F de 1 vai ser igual a 1 mais 3 menos 1, que vai dar 4 menos 1, 3. F de menos 1 vai ser, então, 1 mais 1 ao quadrado, 3 menos 1, que também dá 3. Então, nós temos que f de 1 é exatamente igual a f de menos 1. Ou seja, f de x é igual a f de menos x. Então, uma função par. Vamos agora ver o gráfico dela, para a gente confirmar isso daí. Vamos lá. Então, está aqui o gráfico da função, completamente simétrico em relação ao eixo y, né? Todos os pontos simétricos. Então, por definição, uma função par, como nós previmos. Ok? Vamos fazer o exercício 79 também? Vamos lá. 79. Se f e g são funções pares, f mais g é par. Se f e g são funções ímpares, f mais g é ímpar. O que se pode dizer se f for par e g for ímpar? Justifique suas respostas. Bem, vamos lá então. Lembrando das definições, nós podemos dizer que uma função é par quando o f de x, f de menos x. Ok? Então, se eu tenho, vamos colocar aqui, f de x mais g de x, eu posso dizer que isso aqui é f mais g de x. Tá bem? Aqui no primeiro ele pergunta se o f e g é par, né? Então, por definição, f de x mais g de x será igual a f de menos x mais g de menos x, já que ambas são pares. Então, f de x mais g de x é igual a f mais g de menos x. Lembrando que quem é f de x mais g de x, que nós colocamos aqui em cima, ó, f mais g de x é igual a f mais g de menos x. Então, a soma de dois pares é um par. Ok? Muito bem. Na segunda, ele pergunta se os dois foram ímpares. Se tanto f de x é ímpar e g de x também é ímpar, a soma delas será uma ímpar?
Vamos ver isso. Por definição, vamos lembrar, a função ímpar, o f de menos x, é igual a menos o f de x. E, por conseguinte, o f de x é igual a menos o f de menos x. Certo? Bom, então, f de x mais g de x, se elas são ímpares, eu posso reescrever como sendo menos f de menos x menos g de menos x, já que elas são ímpares. F de x mais g de x vai ser igual a menos f menos g de menos x. Ou f de x mais g de x é menos f mais g de menos x. Lembrando que fx mais gx é f mais g. Então, f mais g de x é igual a menos f mais g de menos x. Ou seja, a soma de duas ímpares é uma função ímpar, por definição. Legal? Agora vamos ver se for uma par e a outra for ímpar. O que acontece? Vamos lá então. F de x mais g de x, supondo que a primeira é par e a primeira é par. Supondo que a primeira é par e a segunda é ímpar, nós teremos então f de menos x menos g de menos x. F mais g de x será igual a f menos g de menos x. Como vocês podem ver, não se encaixa nem na definição de par, nem se encaixa na definição de ímpar. Não existe uma relação entre as duas soluções que se encaixem nas definições de par ou ímpar. Portanto, uma par e uma ímpar resulta numa função que nem é par nem é ímpar. Certo? Resumindo então, duas pares resulta numa par, duas ímpares resulta numa ímpar, uma par e uma ímpar resulta em uma que nem é par nem é ímpar. Valeu? Valeu, valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!